Meu nome é Beatriz, eu sou advogada, tenho pós-graduação em Direito de Família e Sucessões e eu atuo diretamente em casos de alienação parental e também em casos criminais para revogação de medidas protetivas falsas. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre quais são as 4 principais fases da alienação parental no que diz respeito às medidas protetivas. Porque as medidas protetivas viraram um instrumento para a prática de alienação parental. E depois de tanto tempo atendendo, ouvindo tantas histórias de tantos homens, eu consegui padronizar um pouco essa evolução no quesito das alienadoras. Então, o primeiro passo, como a doutora Rafaela comentou, é a obtenção da guarda unilateral através de uma medida protetiva, porque teve uma alteração na lei, onde o pai que tem uma medida protetiva acaba perdendo, mesmo que temporariamente, o direito de ter a guarda compartilhada. Hoje a guarda compartilhada é regra no ordenamento jurídico. Porém, é possível ter a guarda unilateral quando um dos pais abre mão, quando algo grave acontece, ou quando se tem uma medida protetiva, que é o caminho mais curto, mais rápido e mais fácil para elas, né? Então, elas querem a guarda unilateral justamente para afastar um pouco o seu papel de pai do seu filho. Você vai virar uma espécie de fiscalizador, mas não terá voz ativa no que diz respeito às decisões da vida dos seus filhos. Na verdade, você não vai nem ser um fiscalizador, porque quando se tem uma medida protetiva ativa, você não pode falar com a mãe do seu filho. Se o seu filho for um neném de colo, por exemplo, você basicamente não irá mais ter nenhum contato com ele. Então, o primeiro passo delas seria a obtenção da guarda unilateral. Aí, em segundo lugar, elas começam a criar muitos obstáculos no que diz respeito à convivência, porque existe uma medida protetiva. Então, se o seu filho é um neném de colo, os juízes já não costumam autorizar que você durma com o seu filho. Que você pegue o seu filho na sexta e devolva na segunda. As visitas normalmente são assistidas. Com uma medida protetiva, essa visita precisa ser intermediada por uma terceira pessoa que não seja genitora. Então, ela vai colocar lá uma irmã, uma mãe, alguém de confiança dela, para você fazer uma visita assistida quinzenal durante 3 horas. Você vai ver seu filho 2 vezes por mês durante 3, 4 horas. Isso não é paternidade. E elas ainda vão tratar como se elas estivessem fazendo um favor em permitir, em conceder que o pai veja o filho, né? Elas querem acabar com o seu papel na vida deles. E um outro ponto também é que a mulher que tem uma medida protetiva falsa, muitas vezes se muda de cidade ou de estado com o filho. E ela não pode fazer isso. Mesmo com uma medida protetiva, a mãe não pode se mudar com o filho sem a autorização expressa do pai ou sem a autorização do juiz. Mas com a medida protetiva, elas têm a desculpa perfeita. Elas vão falar que elas estão fugindo da violência doméstica, que elas estão fugindo do agressor. Então, veja bem, a mulher faz uma medida protetiva, se muda de estado, com um filho, um neném de colo. Você vai ver seu filho uma vez por ano. Você vai passar um Natal com seu filho e olhe lá, ele mal vai te reconhecer como pai. Então, todo esse plano é muito bem estruturado, com aval das nossas leis, com aval do judiciário e dos membros do Ministério Público, que parecem não compreender a realidade dos homens. Sendo que se tem uma coisa que todos os homens têm em comum, é que todos podem acabar sofrendo com a misandria institucionalizada. Ontem mesmo eu compartilhei no meu Instagram um juiz que foi baleado por sua ex-mulher. Então, todos podem sofrer violência doméstica, todos podem sofrer alienação parental. Mas parece que tem uma casta de homens que acham que não. Políticos que só fazem leis para mulheres, juízes que tratam homens como cidadãos de segunda classe, sendo que isso também pode acontecer com eles, né? Em terceiro lugar, no quesito de alienação parental, pode acontecer muito com vocês que os seus filhos, quando mais velhos, acabem virando um detetive dentro da casa de vocês.
Isso eu escuto relatos diariamente nas consultas, onde o filho, já instrumentalizado pela mãe, já sofrendo alienação parental, já acha que você é um pai ausente, não entende que você é um pai afastado, acham que você é um pai ausente, que praticou violência doméstica contra a mãe dele, então ele já vai para sua casa meio emburrado, meio a contragosto, e quando ele chega na sua casa, ele começa a tirar foto do seu carro, tirar foto da sua televisão nova, fazer chamadas de vídeo com a mãe andando pela casa inteira, como quem quer mostrar todos os cômodos da casa para a mãe. E tudo isso acontece com o objetivo de aumentar a pensão alimentícia. Porque elas não querem que vocês sejam os pais, mas elas querem que vocês deem o dinheiro. Querem que seja o caixa eletrônico. Então, esse homem não tem a liberdade de comprar um carro, de comprar um apartamento, de fazer uma viagem planejada, que ela já vai entrar lá com um processo, pedido revisional de pensão para aumentar. Porque tem um detetive, um mini detetive dentro da sua casa, que é o seu próprio filho. Claro, e nesse momento, nesse estágio da alienação parental, vocês precisam ser bem pacientes, porque esse é o estágio em que muitos pais acabam desistindo. Porque eles veem o filho já um pouquinho mais velho, pré-adolescente, adolescente, e já pensam, não tem mais volta, meu filho me odeia. Mas vocês precisam olhar para essa criança, para esse adolescente, e entender que não é ele, que é a alienação. Que a alienação é uma teia de aranha que vai comendo o cérebro do seu filho. E a tendência é só piorar. Por isso que é tão importante a ação declaratória de alienação parental. Porque nessa ação, seu filho vai passar por um estudo psicossocial. Nós esperamos que seja com um bom profissional, não com uma pessoa que não tem muito interesse, ou que seja com uma profissional muito feminista, que não vai querer dar um laudo negativo, assim. Mas essa ação de alienação parental busca aumentar a convivência entre o pai e o filho, comprovar a alienação parental, muitas vezes multar a alienadora, né? E um último passo da alienação que eu vejo muito é a substituição total da figura paterna. Porque essas mulheres com perfil mais narcisista, ou maldosas mesmo, porque hoje nós tentamos diagnosticar tudo e às vezes a pessoa só é ruim, né? Então esse tipo de mulher que faz alienação parental, elas não conseguem entender que elas também têm uma parcela de culpa em um relacionamento que acabou. Elas colocam a culpa toda no ex-marido. Só que elas ainda têm o sonho de ter uma família estruturada, uma família margarina. Então elas vão achar um novo namorado, colocar para dentro de casa e induzir que o seu filho veja este segundo homem como uma figura paterna. Então vai ensiná-lo a chamar de pai, vai colocá-lo para ir nas reuniões de pais da escola, e você vai sendo cada vez mais esquecido. Muitas vezes porque você já vê muito pouco o seu filho, o padrasto vê seu filho todos os dias. E nisso é cruel, né? A doutora Jamile já falou que ela teve um cliente que deu fim à própria vida. Isso já ocorreu também no meu escritório. Eu trabalho com homens que estão emocionalmente muito fragilizados. Esse trabalho terapêutico que a Larissa promove no IDDH salva vidas, né? Nós somos um instituto totalmente independente, não temos apoio midiático nenhum, mas nós estamos à margem da sociedade, tentando salvar a vida desses homens. E uma solução que eu proponho aqui é que eu, como advogada, eu percebo que vocês podem ter o melhor advogado do mundo. Se vocês caírem nas mãos de um juiz que não está a fim de ler processo, ou de um juiz que quer ferrar com o homem, de uma juíza que por algum motivo pessoal, né, não sei o que está acontecendo, mas que profere decisões muito negativas. Então, nós precisamos de um treinamento para os membros do Ministério Público, para os juízes, para que a gente consiga discutir isso, esses casos de alienação parental e falsas acusações, justamente com essas pessoas que acabam tendo uma importância crucial dentro do processo. Pessoal, vou finalizando por aqui para passar a fala para a Mara, senão o tempo vai ficar muito curto, mas eu agradeço a todos vocês.